Não. Dor na relação sexual nunca é normal. Não dá pra gente banalizar a dor, né? Eu falo que a dor, ela é um alerta do corpo. Então, quando eu tenho dor, exatamente. É sinal que o corpo quer me falar alguma coisa. Então, nunca é normal a gente ter dor na relação sexual. A gente tem alguns tipos de dor na relação sexual, né? Tem outras nomenclaturas, mas a mais conhecida, que mais se fala hoje em dia é vaginismo. Vaginismo? Né? Vaginismo. Vaginismo é a contração da vagina, impossibilitando a penetração ou tornando tão dificultosa, com tanta dor. Sejam todas muito bem-vindas nesse papo, gente, que assim, nossa, já tá com o episódio de hoje. Não, a gente nem ia conseguir gravar, porque assim, o papo aqui com a doutora Fernanda, tá assim, incrível. E eu tenho certeza que o podcast vai ficar melhor ainda, mas eu juro, a gente tava com dificuldade da gente começar a gravar, porque a conversa tá tão boa. Sim, com certeza. Mas vamos lá. Vai o Jô, vai a Rafa, vai todo mundo, né? Mas o papo vai ser muito interessante com a doutora Fernanda. De muito aprendizado. Exatamente, a Jojo vai fazer as apresentações de tudo e daqui a pouquinho a gente já começa nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Exatamente, gente. Então vamos lá, vou começar falando dos nossos patrocinadores, né? Como vocês bem sabem, nossa patrocinadora oficial desse podcast é a JB, claro, né? Estamos aqui de JB. E, gente, vou deixar aqui na tela, vai estar passando em algum lugar o nosso Instagram, para vocês já irem lá se inscrever. Gente, o conteúdo que vocês vão ter por lá é sensacional. Então, aproveitem para já se inscrever não, para já seguir lá no nosso Instagram, porque o conteúdo de lá, as peças são uma coisa mais linda que a outra. Então, já aproveita para vocês irem lá. Também, dando continuidade nos nossos patrocinadores, estamos aqui de Agatinha, gente. Agatinha, nossa loja de acessórios. Nossa loja de acessório, né? Exatamente. Agatha Brand. Então, também vou deixar aqui o Instagram na tela para vocês já irem seguir. Aproveitem para vocês já garantir os seus acessórios por lá, tá bom? Então, Agatha Brand aqui na tela para vocês já irem lá seguir. E também, claro, que eu não poderia deixar de falar do JJ, né? Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, deixa o seu comentário também, porque é muito importante pra gente. Também vou deixar aqui na tela o Instagram do JJ para vocês já irem lá seguir. Também peço para vocês que assistem os episódios e quer contar a sua história, quer contar um pouquinho do seu trabalho, quer falar alguma coisa, gente. Manda mensagem pra gente lá no direct que a gente vai estar respondendo todas vocês. Também, se você vende alguma coisa, quer ser algum patrocinador do nosso podcast, gente, também entre em contato com a gente por lá, pelo direct que a gente vai estar respondendo vocês. Então vamos lá, vou apresentar agora a doutora Fernanda Bellomo, gente. Ela é simplesmente linda, né, mãe? Fala sério. Maravilhosa. Que mulher maravilhosa. Que pele. Que mulher linda. E ela, gente, ela é casada há 16 anos, tem uma filha lindíssima, Rafaela, de 12 anos. Que está aqui. Inclusive. Os bastidores. E ela é fisioterapeuta pélvica, certo? Gente, vocês vão aprender muito nesse episódio, então fica aí até o final, porque tenho certeza que vai ser um conteúdo sensacional para vocês. Então, com vocês, doutora Fernanda Bellomo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, viu? A gente se conheceu ali rapidinho. Né? É uma honra, na verdade. A gente se conheceu ali rapidinho na clínica, né? Onde a gente estava fazendo o tratamento. E eu já vou te agradecer. E de cara, para quem não conhece, o que é uma fisioterapeuta pélvica? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante e gostoso para todas nós. Exatamente. Bom, a fisioterapia pélvica é aquele profissional que ele vai tratar, basicamente, vamos deixar bem rasa essa explicação, dos músculos do assoalho pélvico. E o que isso envolve? Que é aquele que fica aqui embaixo. Exatamente. Então, aqui eu tenho um quadril, né? Vamos pensar que a pessoa está de pé, então os ossos pélvicos e a
musculatura pélvica, tudo que vocês olharem e estiverem vendo em vermelho, são músculos que a gente chama de musculatura pélvica. E aí, o que eu tenho para trabalhar com esses músculos? A gente tem a parte geniturinária, então incontinência urinária, que são as perdas urinárias, incontinência fecal, incontinência de flatos, que são os gases, né? A parte fecal também? Sim, porque se a gente olhar aqui dentro da pelve, essa daqui é uma pelve feminina, tá bom? Não sei se vai dar para ver, mas eu tenho a uretra, a vagina e o ânus. Então, todos os músculos estão envolvidos nessas três funções do corpo, que é a parte vesical, a parte fecal, a parte urinária, a parte fecal, a área envolvida a sexualidade e também a gestação. Nossa, muita coisa. Muita coisa, né? Então a gente fala tanto de perda fecal quanto de constipação, que é aquela pessoa que tem dificuldade na evacuação. Entendi. Tanto de perda urinária quanto para segurar essa urina. Tá, quem segura também. Desculpa, somos leigas aqui. Mas, por exemplo, você falou que a parte fecal também faz parte. Quem, por exemplo, tem dificuldade no banheiro, isso influencia ou não? Claro, a fisioterapia pélvica ela vai estar atuando. Porque eu tenho muito. Eu não consigo ir no banheiro. Pélvico, sim. A gente vai precisar prestar atenção se esse assoalho pélvico tem uma boa coordenação. Antigamente a gente falava muito em fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Hoje a gente sabe que mais importante do que a força é a função desse assoalho pélvico. Eu preciso sim de um músculo forte, mas nada adianta esse músculo forte se ele não souber relaxar. Então, além de fortalecer, você está falando de relaxar, mas é como se a gente tivesse que controlar esse músculo também? Sim, essa musculatura é uma musculatura controlada por nós. Então, se eu quiser contrair essa musculatura, eu contraio na hora de evacuar, na hora de ir no banheiro urinar, ela precisa relaxar. Doutora, e de onde vem esse descontrole? Porque eu acho que isso deveria vir do nosso corpo já automaticamente, tipo, saber controlar ou não. E de onde vem esse meio que descontrole, assim? Nós temos algumas vias, tá bom? A primeira delas a gente precisa entender que é um músculo esquelético, é um músculo que eu voluntariamente consigo contrair. O músculo esquelético, para quem não sabe. É um músculo que eu consigo contrair e relaxar por vontade minha. Uma musculatura lisa, por exemplo, é uma musculatura que eu não comando. Eu não chego para o meu esfíncter interno, então pensa assim, eu tenho uma bexiga, dentro dessa bexiga eu coloco um monte de água e dou um nozinho. Esse nozinho é o esfíncter interno. No esfíncter interno, eu não consigo dizer para ele, relaxa. Não, ele vai funcionar por pressão, por outros fatores que não a minha vontade. Mas e aí onde entra a minha vontade, por exemplo, para fazer xixi, né? Como que eu comando? Então a gente tem que pensar que o corpo ele é um sistema, né? Eu tenho o meu músculo aqui que eu mando nele. Ó, vamos lá, contrai e relaxa. Se eu fizer um bom treinamento, ele vai me obedecer. Eu tenho as inervações chegando, que vão me ajudar com a bexiga, me ajudar com a própria musculatura, né? E eu tenho a musculatura lisa, que aí eu não mando mais nela. Entendi. Eu achei super interessante. Agora que a doutora deu um adendo do que é a sua profissão, responder a pergunta da Juju, que eu achei maravilhosa. Se a doutora puder me resumir em poucas palavras, o que te fez? Você está há 23 anos nessa profissão. 23 anos. E a gente estava falando aqui nos bastidores que, né, naquela época não era um assunto assim tão falado. Você até ouviu uma frase que, se você quiser ficar à vontade para falar, vai ser muito bem-vinda. Mas o que te fez decidir por essa profissão? É uma pergunta que me fazem bastante.
difícil de responder, porque não foi nada que eu li ou que eu pensava. A gente tinha uma matéria chamada ginecologia obstetrícia na faculdade, mas que era uma matéria há 23 anos, acredito que até um pouco vista com desdenho, enfim. Hoje não, hoje já, né, a gente tem saúde da mulher, enfim, mas naquela época não era uma matéria que despertava grandes emoções em ninguém, e eu pensava comigo, aonde a gente tem músculo, tem inervação, tem irrigação sanguínea, ali o fisioterapeuta precisa estar. E eu comecei a pesquisar sobre essa área, sou uma apaixonada por sexualidade, então eu fui me embrenhando na sexualidade. Então seria uma especialidade? A sexualidade dentro da sua área? Não, Ou não? eu sou fisioterapeuta e aí eu fui fazer uma pós-graduação, uma especialização na Unifesp, que era uma reabilitação de uroginecologia para o assoalho pélvico, e lá dentro tinha um ambulatório de sexualidade, e aí eu não posso dizer que eu foquei, porque eu adoro trabalhar com gestante, eu adoro trabalhar com a fisioterapia pélvica. Mas naquela época eu me direcionei muito à sexualidade, e aí é a minha paixão. Teve algum preconceito ali no começo? Ou não? Ou algum preconceito velado, alguma coisa assim? Sim. Não sei se eu posso. Eu acho que a palavra preconceito é muito forte, né? Mas os meus colegas falavam, não, mas enfim, tem que fazer cardio, pneu, ortopedia. Escutei de professores que, imagina, não ia dar certo essa área. Olha, mas ainda assim está dando, né? era a minha paixão, e eu queria, eu sabia que era, na realidade, acho que a minha função nesse planeta. Bom, já que é sua função, vamos às perguntas que eu sei que elas vão querer ouvir. É normal eu faço minha também essa pergunta, é normal ter dor na relação? Eu sei que é comum, mas é normal? Não. Não. Dor na relação sexual nunca é normal. Não dá pra gente banalizar a dor, né? Eu falo que a dor, ela é um alerta do corpo. Então, quando eu tenho dor, exatamente. é sinal que o corpo quer me falar alguma coisa. Então, nunca é normal a gente ter dor na relação sexual. A gente tem alguns tipos de dor na relação sexual, né? Tem outras nomenclaturas, mas a mais conhecida, que mais se fala hoje em dia, é vaginismo. Vaginismo? Né? Vaginismo. Vaginismo é a contração da vagina, impossibilitando a penetração ou tornando tão dificultosa, com tanta dor. Doutora, a doutora falou do vaginismo. Eu acho que eu ouvi um podcast de uma pessoa que era casada e ela não, sem brincadeira, ela ficou uns 4 anos sem ter relação. É isso mesmo? Ou não? Sim. É isso? A dor do vaginismo é uma dor que impossibilita você de ter relação sexual. E eu pensei então, que ela estava exagerando. Não. O que é o vaginismo? O vaginismo é quando a musculatura inconscientemente entra em contração, e aí você não consegue ter a penetração, ou você tem essa penetração com extrema dor a ponto de ter que parar a relação sexual. Fecha. É como se a gente fechasse. Junto com isso, a gente tem ali a entrada das pernas, é como se as pernas, muitas pacientes fecham as pernas, o glúteo, o abdômen, então vai contraindo como um sistema de proteção. Como se fosse uma trava mesmo. Exatamente. E aí, pior do que ser virgem. Porque eu não gosto muito do termo virgem, né? Porque o termo virgem já traz pra gente uma coisa de que a primeira relação tem que doer, esse preconceito, né? Mas quando a pessoa tem essa primeira relação, ela é um pouco dolorida, porém, ela não é incapacitante, né? Então, a gente tem muito mais preconceito da primeira relação do que impacto em questão à dor nessa primeira relação. O vaginismo, não. O vaginismo é constante. Então, essa pessoa não consegue usar um vibrador, não consegue se tocar
Ah, não, eu pensei que era só tipo da Não, penetração. não. Às vezes Então, tem estímulo ali no dificuldade, clitóris também pode ser um problema. às vezes sente dor, tem dificuldade para ir no banheiro porque não consegue relaxar a musculatura do assoalho pélvico. É o que eu falei. A pessoa, ela não é um vaginismo, ela não é uma dor na relação, ela é um todo. Então, quando ela chega com uma queixa dessa, primeiro que a gente tem que entender se ele é um vaginismo, né? Se ele é uma dor primária ou secundária. Então, o que seria isso? Uma dor primária é aquela pessoa que nunca conseguiu ter uma relação por conta da dor, do medo. Então, essa seria o vaginismo, mas de forma mais primária. grave, ou não? Não necessariamente. Uhum. E uma dor secundária, então, vem ou de um trauma, de um abuso, de um assédio, uma relação não bem concluída, que essa pessoa se sentiu frustrada. Ela vem pós-trauma, vamos dizer assim. A questão da gravidade do vaginismo é o quanto essa pessoa consegue ou não lidar com essa dor. Então, ela consegue fazer um exame ginecológico, mas ela não consegue ter a penetração pela parceira ou parceiro, né? Seja do dedo, do pênis, ou não, ela não consegue nem afastar as pernas, ficar em posição ginecológica. Nossa, é como se o músculo enrijecesse. Os músculos, eles vão contraindo e é como se fosse uma proteção mesmo. A pessoa vai se protegendo, né? De uma maneira até não anatômica, não correta, não gosto muito desse termo, mas não funcional, mas sim, ela vai se fechando. É isso que vai dizer a gravidade do vaginismo da dela. dor na relação sexual. E doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Rafa, a hora que você quiser falar, tá? Você fica à vontade, tá bom? A gente falou do vaginismo, que eu percebi que é uma coisa um pouco mais séria até, mas ainda falando sobre dor na relação sexual, eu te falo que no meu relacionamento anterior isso acontecia bastante. Quais são os sinais de alerta que sim, você precisa procurar um profissional e quando a gente precisa procurar? Bom, o primeiro sinal de alerta, sem dúvida nenhuma, é a dor, né? Mas a gente pode parar para pensar em outros sinais. O medo, a desinformação que a gente tem, né? Então, eu costumo dizer que a genitália feminina, ela é muito escondidinha. E aí a gente nasce, põe a fralda, calcinha, meia calça, calça de rendinha, e ainda a mãe fala assim, fecha a perna, menina, é feio ficar sentada de perna aberta? Ou seja, o que é escondido fica inacessível. Ninguém para se olhar, se tocar, ver como que é. Então, eu falo que não é que a gente não tem uma educação sexual, a gente tem uma deseducação sexual. Porque ainda quando a gente tem acesso a esse tipo de conteúdo, é um acesso muito ligado à pornografia, a você ter que entregar resultados, a você ter que ter orgasmos múltiplos. A pornografia, ela é benéfica ou ela pode ser ruim para a Eu nossa falo educação que sexual? Infelizmente, para a educação sexual, a pornografia é um péssimo livro. Porque a gente quer autoperformar, seria isso? Exatamente. Então, a gente tem que... Sim, e a gente tem que dissociar o que é pornografia do que é erotismo. São coisas completamente diferentes, né? Então, a pornografia é aquela coisa que a gente vê do filme mesmo, né? Então, assim, relações que demoram horas. Isso não existe, falando fisiologicamente. O que existe são as preliminares, que são extremamente benéficas e que a mulher, principalmente a mulher, precisa muito para poder conseguir chegar ao orgasmo, né? Porque o tempo da mulher e do homem são tempos completamente diferentes, né? É outra coisa, né? Sim, eu brinco que o homem, ele é a Ferrari. Ele olhou para a mulher, se ele se interessou, ele está pronto para ter uma relação sexual. A mulher nem sempre ela assim, ela é fusquinha ali, álcool, sabe? Aí etanol, demora para esquentar. Então a gente precisa, falando muito da mulher, a gente precisa de um preparo. E aí, quando você olha a pornografia,
é aquelas performances, pé no teto, relações que demoram horas, sabe? Orgasmos múltiplos. Quando a gente está entrando na menopausa, a gente tem ali as mudanças hormonais. A menopausa a gente consegue entrar, aliás, consegue, né? A gente entra a partir de qual idade? Não tem uma idade certa. Então, você pode ter uma menopausa precoce, você pode ter uma menopausa mais tardia. É muito individual. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42. Há 6 meses eu notei que minha menstruação ela começou a atrasar. Isso pode ser um sintoma de menopausa? Talvez um sinal que a menopausa está chegando. Tá? Que é a menstruação irregular. Mas quando acontece isso, o ideal é passar num ginecologista, fazer todos os exames para que a gente entenda se realmente essa falha de menstruação vem por conta da menopausa chegando ou por outras questões. Sim. Entendi. E a gente estava falando um pouquinho ali da questão do libido. Então, por exemplo, como a doutora falou, é uma musculatura. A gente consegue trabalhar essa musculatura para melhorar o libido ou não? Só seria com alguma coisa no sentido de reposições hormonais e por aí vai? Se eu não conheço a minha musculatura, primeiro que eu estou lidando com um desconhecido, certo? A libido, ela envolve não só a resposta muscular, mas também a resposta emocional, psicológica. Eu falo que tudo que a gente diz de sexualidade, eu nunca vou poder dizer 100% fisiológico, 100% da musculatura, 100% do hormônio, 100% de uma queixa psicológica. Eu gosto muito de trabalhar com a equipe multidisciplinar. Né? Então, eu tenho psicólogos que são da minha confiança, trabalho com excelentes ginecologistas, porque a gente tem uma coisa multifatorial. Nós vamos olhar essa paciente como um todo, e aí, trabalhando em conjunto, sempre vai ter uma resposta muito melhor. Doutora, é como se fosse um combo, né? Uma coisa precisa da outra. Exatamente. É como se, tipo, se você fizesse uma função e a outra pessoa não fizesse dela, não desse certo, né? O que acontece? Muitas vezes até dá certo em algumas questões. Tem mulher que fala muito do hormônio, né? Mas você tem que entender. Eu falo que a gente tem que tratar a causa, não o sintoma. Por completo, né? Exatamente. Para a gente não ter recidiva, para que essa coisa seja um tratamento inteiro, né? Eu não gosto de fracionar o paciente. E eu não tenho a competência de atender este paciente em todas as áreas. Afinal, eu sou fisioterapeuta pélvica e por isso funciona tão bem a equipe multidisciplinar. Entendi. E doutora, ainda sobre libido, a doutora acha que o libido ele pode afetar a nossa rotina? Por exemplo, como quem tem filhos, como lidar com filho, trabalho e tudo mais? Sim, jura? Com certeza. Primeiro que a libido, eu falo que ela é uma energia fundamental, ela é a energia que te move, né? Então, você precisa ter libido para tudo, né? Para viver, você precisa ter libido, é aquela vontade de viver, né? Se a gente voltar para o desejo sexual, essa libido, a rotina ela atrapalha bastante, né? Então, assim, qual é a diferença? Por que quando eu comecei a namorar, independente da minha idade, eu tinha vontade, né, de estar com meu parceiro ou com a minha parceira, de ter relação, de carícia, porque eu tinha a novidade. Aí eu caso, eu tenho filho, aquela vida corrida, a coisa começa a ficar quadradinha. É onde a gente tem que começar a trazer de volta, resgatar coisas do começo do relacionamento. Então, é o bilhetinho escondido. Aí volta a conquista, né? Exatamente. Volta a conquista. É sair de vez em quando sozinhos. É pensar fora da caixinha mesmo. Agora fiquei curiosa. A doutora adota isso daí no casamento? Que bonitinho. Precisa, né? Eu acho que a parceria, né? Eu com meu marido, a gente tem que ter uma parceria nossa. Então, você tem que ser companheiro. E aí eu não falo
só de trazer um ramalhete de flores. Não é isso. Às vezes lavar uma louça também é estimular a libido da mulher, sabe? É você desonerar a mulher, né? Mostrar que você se importa com ela, que ela é importante, então ela descansa e você faz a função dela para que os dois estejam bem. Nem que for para assistir um filme juntos, como no começo de um namoro. Exatamente. Né? A gente precisa entender que nas relações mais duradouras, a gente precisa namorar. Isso faz parte, né? Sair de mão dada, fazer um carinho no rosto, fazer carinho, uma surpresa, por mínima que ela seja, ela não precisa ser cara, é mostrar interesse, isso, né? Exatamente. Uma mensagem no celular, uma brincadeira, mesmo o sorrir, né? Então, assim, a gente acaba deixando a vida às vezes ficar muito dura dentro de casa. E às vezes o sorrir, o brincar, um dá susto no outro, coisas bobas, mas que vão coisinha de casal, né? Exatamente. Esse resgate. Coisinha de casal mesmo. Bom, então assim, agora a gente vai para o próximo tema. Doutora, eu vou perguntar aqui, ainda sobre a questão dos mitos. Exercícios íntimos funcionam? E aí eu queria te perguntar uma coisa que eu não sei se é do seu mundo. Perdão, desculpa aqui que é pergunta de lenha. Mas tem a ver com pompoarismo? Essa é a pergunta clássica do fisioterapeuta pélvico. Imagino. A gente tem que entender que a fisioterapia, ela trabalha também com exercícios, mas como eu falei, ela trabalha com o ser humano como um todo. Então são exercícios pélvicos para musculatura pélvica, exercícios posturais, exercícios respiratórios. A gente não é uma pelve, tá? Nós somos um complexo, né? É um corpo como um todo. E o que é o pompoarismo? O pompoarismo nada mais é do que exercício pélvico, porém sem a parte científica, eu costumo dizer. Caramba. Então, assim, um paciente que vai começar a treinar a musculatura do assoalho pélvico, quando ele chega lá no meu consultório com uma queixa de incontinência urinária ou uma queixa de disfunção sexual ou até uma gestante, né? Eu preciso entender como está esse assoalho pélvico, se os reflexos estão presentes, se eu tenho uma musculatura tensa demais, se eu tenho uma musculatura que não responde. Então é a paciente que, quando eu estou examinando fisicamente, ela não consegue contrair essa musculatura do assoalho pélvico ou não contrai adequadamente. Já no pompoarismo é aquela coisa, fecha aí a musculatura do assoalho pélvico, solta. Bom, vamos pensar, se essa paciente não sabe ou não tem coordenação motora deitada, coloca a musculatura acessória, põe respiração, para de respirar, enfim, como ela vai ter condição de fazer esse exercício em pé? Né? Onde eu tenho ali os órgãos abdominais em cima do assoalho pélvico. Se nem deitada eu consigo fazer, se eu não sei fazer correto. Então, vamos dizer que a grande diferença seria essa. Mas eu não vou negar que também é exercício de musculatura de assoalho pélvico, porém da forma não adequada. É um exercício também, mas não é o que... Não é um exercício baseado cientificamente, enfim. E nem trata queixas como dor, como constipação, ou como incontinência fecal, ou como incontinência urinária, e tampouco vai preparar essa musculatura para o parto, né? Então, durante a gestação, a gente prepara essa gestante para o parto. Eu brinco que o parto é uma meia maratona, né? Então, a gente precisa trabalhar. Antigamente, a gente falava muito de via de parto. Ah, foi normal? Foi cesárea? Hoje, a gente fala em número de gestações. Por quê? Esse bebê está sendo gestado dentro do útero, que está em cima de onde? Do nosso assoalho pélvico. Nossa. Então, eu preciso que essa musculatura seja funcional. Até porque, para um parto normal ou para um parto cesárea, eu tive sobrecarga nesse assoalho pélvico. E quando eu vou para um parto normal, o meu introito vaginal, ele tem que alongar. E quando ele alonga,
ele não pode rasgar, ele não pode lacerar. Então a gente vai trabalhar essa musculatura. Nossa, então a doutora tá me falando que com as ações que vocês vão fazer ali no consultório, você trabalha essa musculatura, é como se a gente retomasse esse controle, assim como você perguntou, né? Sim. Então, já encaixo outra pergunta no meio. É normal quando a gente espirra ter escape de xixi, por exemplo? Eu digo que é comum, mas não é normal, tá? A gente, infelizmente... Desculpa, até mesmo a grávida? Sim, sim. Ah. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que, eu espirrei, só caiu uma gotinha de xixi. Não, uma gotinha é incontinência urinária, tá? E a incontinência urinária, ela é progressiva. Se você não cuidar, ela vai piorar. Então ela pode reverter isso. Sim, a fisioterapia pélvica hoje é o que a gente tem de tratamento padrão ouro para perda urinária. Ouro é o primeiro. A doutora tá falando nesse podcast, gente. É a primeira linha de tratamento. E uma coisa muito importante: fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. E ninguém sabe isso. Então, passa no médico. Se o médico mandar, ele vai para a fisioterapia. Não. Se você tiver queixa, você pode procurar um fisioterapeuta pélvico. Meu Deus! Tá? A gente já sabe que o assoalho pélvico ele é importantíssimo tanto na estabilidade, quanto na postura, quanto na continência. Então, os atletas, por exemplo, se você pegar um atleta, se você for lá olhar um vídeo de um atleta, um halterofilista, muitas vezes ele sobe os 400 quilos e automaticamente ele urina. Exato. Sobrecarga no assoalho pélvico. Sim, eu já vi, tipo, quando tá fazendo aquele agachamento, tudo, né? Doutora, agora eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre isso, que é muito importante. A gente vai deixar o @, da doutora aqui, né? Pra quem quiser se consultar, que vai ser uma coisa muito boa. Por exemplo, quem não tá aqui em São Paulo, ou quem não ainda tem condição ainda de passar com a doutora, que exercícios básicos ela pode fazer em casa para que ela possa melhorar um pouco, talvez, essa questão da incontinência, ou melhorar esse aspecto pélvico, digamos assim? O que ela pode fazer? Se a doutora pudesse dar um conselho agora para quem estiver nos assistindo. Olha, o meu conselho é ter uma fisioterapeuta pélvica para chamar de sua. Também acho. Todo mundo deveria ter, né? Mas eu acho que assim, a primeira coisa é prestar atenção, tá? Então, a gente tem que se conhecer, entender se está tudo bem. Meu xixi começou, ele sai, ele para, ele sai, ele para. Opa, sinal de alerta, eu preciso ver. Um xixi tem que começar, ir até o jato máximo e depois diminuir até ele terminar, né? Então, a gente tem que começar a prestar atenção nos sinais. Mas prender xixi é normal? Não, não pode. A gente sabe que tem uma capacidade vesical, então deu vontade e... mas aí eu comecei a ter vontade, eu fui e saiu uma gotinha só. Opa, sinal de alerta que eu preciso de ajuda. Falar de exercícios é muito complicado, porque eu não sei se você sabe ou não contrair adequadamente esse assoalho pélvico. Mas o mais importante é prestar atenção em você, entender o que está acontecendo e começar a olhar e falar, tem alguma coisa esquisita. Aí é hora de procurar ajuda. E ver que alguns sinais não são normais, né? Não são normais. E, gente, eu tô assim, passada, porque, de novo, tenho 41. Algumas coisas eu estou descobrindo diante de Deus. Estou descobrindo agora. Sério. Que bom que enfim, tá sendo esclarecedor, que dá pra ajudar. Demais. Filhota, se você não tiver mais nenhuma pergunta, posso? Né? Então, a questão cultural e de criação também influencia, na sua opinião? Muito. Eu brinco que... Eu sempre falei muito isso pro meu marido, né? Mas a Rafa sabe fazer bem. Ela, num Dia das Mulheres, ela era bem pequenininha. Ele chegou com um buquê de flores pra mim. Ela falou, mas e o meu?
Muito bom. A partir disso, nunca mais ela deixou de ganhar flores. Então é isso, sabe? É a gente impor os limites e deixar esses limites claros. E para que eu saiba o meu limite claro, eu preciso me conhecer. Até porque eu tava usando as redes sociais e eu vi um vídeo assim falando, mas quarto falando, pai, o que você vai dar das mulheres para sua filha? Nada, um beijo e um abraço. Ela falou, como você quer que ela ache um namorado bom na frente, sendo que ela vai procurar uma versão sua? Se você não der presente pra ela vai procurar alguém assim. Exatamente. Então você tem que tratar ela do jeito que ela quer que o namorado dela trate ela. Nossa. Porque senão ela vai se ferrar na vida. Exatamente. Exatamente. Você falou tudo, Mas sabia? Eu falo porque assim, enfim, amo meus pais, né? Mas a gente teve, os meus pais tinham uma relação muito complicada. E eu lembro que no meu primeiro relacionamento, assim como a Rafa acabou de falar, eu aceitava muita coisa, porque eu via aquilo dentro de casa. Até que eu comecei a ter consciência e procurar por mim. Mas o que ela falou... É porque normalmente a gente acaba achando normal, né? Porque a gente já tem. Sim, você se habitua a não Você ser normaliza, maltratada, né? Uhum. Exatamente isso. Você normaliza, muito bom. Agora vamos falar sobre higiene íntima. Doutora, a gente ouve dizer que, não sei, cada hora a gente ouve uma coisa, que você tem que usar ali aquele sabonete íntimo, o Dermacide, os que a gente tem aí, e às vezes a gente ouve que você não pode usar ele todos os dias. O que é mito, o que não é, o que você pode usar ali para o cuidado íntimo também? Primeiro, para a higiene íntima, a gente mais uma vez tem que conhecer. Então, meu conselho é, pega um espelhinho, deita na cama, olha a sua vulva. Vulva e vagina são coisas distintas. Explica pra então, gente, vamos lá. doutora. A parte externa é a vulva. Tá. A parte interna... A externa seriam os lábios, ou não? Lábios externos, lábios internos, tá? Esta parte externa é o que a gente vê. Tá. A vagina é onde eu consigo introduzir o dedo. Ela é a parte interna, Ela é a né? parte interna. Então, a vagina, ela é autolimpante, tá? A gente não vai fazer duchinha, não vai passar sabão aqui dentro, ó, onde ou entra o pênis, ou um vibrador, ou o dedo, o famoso espéculo, que é o bico de pato, né? Que todo mundo fala. Eu uso tipo uma bombinha assim, de silicone, que tem um negócio, sabe, um negocinho, eu uso uma vez por semana. Você põe água quente. Vagina é autolimpante, tá? Desespero. Ela se limpa lá. O que a gente vai higienizar? A parte de fora, tá bom? Na parte de fora, eu vou abrir os lábios, eu vou lavar os lábios delicadamente, eu vou lavar a vulva e eu vou lavar o capuz do clitóris. Então, vamos lá. O clitóris, ele tem um capuzinho. Eu subo esse capuz e eu lavo ali a glande do clitóris. Por quê? Pode criar uma massinha ali em volta que deixa mal cheiroso, tá? Quanto a produtos, eu gosto muito, eu não vou falar marca, mas tem um sabonetezinho amarelo de glicerina de bebê. Eu gosto muito desse sabonete e gosto muito de um outro que é um formato lá de gotinha, laranjinha, que é bem neutro, não agride. Esses você pode lavar. O que eu não indico é mais do que uma vez por dia passar sabonete, tá bom? Então passa, mas a higiene tem que ser bem feita, tá bom? Abrindo os lábios, lavando todas as partes. Aí você pode passar uma vez no dia o sabonete e depois só água. Mas aqueles íntimos aí que a gente vê nos comerciais... Pode ser usado. Aí é uma questão... O pH da vagina, da vulva, ele é mais... Ele é um pH mais ácido, né? Então, muitas pessoas
reparam que a calcinha fica desbotada, né? É por conta disso. Então, hoje a gente sabe que esses sabonetes mais específicos para a região íntima, eles estão mais adequados já para o pH da vagina. Controla, né? Não nem controla, não vai brigar, vamos pensar assim, com o pH. Tá bom? Doutora, eu vou te fazer mais ou menos um bate-bola. Eu separei 4 perguntas aqui, que eu acho que vai ser bem esclarecedora. Se a doutora conseguir me responder em poucas palavras, qual o maior mito sobre o corpo feminino? Que orgasmo vaginal, que a mulher tem que ter orgasmo vaginal. O orgasmo é clitoridiano. Todo orgasmo, com ou sem penetração, vem do clitóris. Ai, aleluia. Nossa, que bom. Eu não sabia disso. Pra mim era só... Quer dizer, não, eu sabia, né? Mas eu achava que também poderia ser. Ele pode vir pela penetração, mas ainda assim... Vai acontecer lá. Ele é oriundo do clitóris. O clitóris, ele é um órgão responsável pelo prazer feminino. E ele não é só essa glandezinha. Ele é esse corpão inteiro que abraça a vagina. Então, quando você tem relação e estimula o clitóris por penetração, você também tem orgasmo. Caramba. Gente, o corpo humano é surreal. Qual a dúvida mais frequente que a doutora vê no seu consultório, mas que as mulheres ainda têm vergonha de perguntar, no caso? Eu acho que a dúvida mais, não é nem dúvida, né? As mulheres têm mito. Eu não vou falar que eu perco o xixi pra minha amiga, porque eu tô fazendo tratamento na fisioterapeuta pélvica. É mesmo. Então não é nenhuma vergonha. Não é nenhuma dúvida, é uma vergonha de dizer eu tenho a perda urinária. Muitos pacientes falaram pra mim, eu não vou indicar, eu sei que minha amiga, e aí eu parto pros homens, tá? Muitos homens falaram, eu tô muito melhor, queria tanto que meu amigo fizesse, mas eu não tenho coragem de dizer que eu faço fisioterapia pélvica. Caramba. E essa seria a próxima pergunta, porque a gente tá falando muito de mulher. A doutora também trata homens? Sim. Uau. A fisioterapia pélvica, como um todo, trabalha crianças, mulheres e homens. Caramba. No meu consultório, eu atendo mulheres adultas e homens adultos, né? Não atendo criança, mas existem fisioterapeutas que atendem criança. Muito bom. Doutora, e nós estávamos conversando, a doutora fala que se atualiza, né, sobre tudo, né? Lê diversos artigos, enfim, até comentou comigo que acha grandes referências aqui no Brasil, mas eu queria te fazer uma pergunta de consultório, de forma empírica. O que a doutora viu que você mesmo, de repente, pode ter percebido que é uma constância e que você consegue resolver no seu consultório? Por exemplo, que tipo de sintomas ou relatos que é mais comum no seu consultório que você não está vendo através de um artigo, mas através da sua visão, de fato? O que chega mais no consultório, né? Então, acho que tem 2 coisas, 3 até bem importantes. A incontinência urinária de esforço, a dor na relação sexual, e aí assim, a gente só falou do vaginismo, mas a gente tem outras dores, né? E a incontinência urinária masculina pós-prostatectomia, seja radical ou parcial. Não sabia. Sim. O homem, é muito difícil ele ter perda urinária de esforço sem ter passado por uma prostatectomia radical ou parcial. Sim. Então, são 3 vertentes que no meu consultório chegam demais. Caramba, que interessante. A ajuda tá aí, a medicina tá aí pra isso, né? Pra nos ajudar. Então é isso, né? Ela muda o mundo, ela muda a percepção. E, doutora, uma curiosidade, teve alguma paciente, eu sei que deve ter várias ao longo de todos esses anos, mas tem alguma história que foi marcante, que realmente fez muita diferença na vida dessa paciente e que a doutora podia nos relatar?
Tenho. Na Deve realidade, ter vários, né? é um paciente homem. Sério? É um caso de um paciente homem. Eu tinha acabado de entrar na especialização e me mandaram esse paciente. Foi uma médica que me mandou e falou: Fernanda, olha, não sei mais o que fazer, ele não consegue urinar. Vou mandar pra ele. Mas o que ele tem? Não sei. Vai pra você. Bom, ele chegou e eu nunca vou esquecer isso. Ele sentou na minha frente e eu falei: olha, como eu posso te ajudar? Ele falou: eu tenho inveja do meu cachorro, ele faz xixi e eu não. Meu Deus. Naquele momento eu falava pra mim mesma: calma, respira e raciocina. E aí, na conversa, eu perguntei se alguém já havia tocado o assoalho pélvico dele, e ele falou que não, então eu pedi para fazer o exame, né, o assoalho pélvico, e esse assoalho pélvico era tão rígido, era tão tenso, que parecia uma parede. E ali eu vi que o problema era uma tensão de assoalho pélvico, então era um paciente que deslocava todo o estresse para este assoalho pélvico. E aí ele parou, depois do tratamento, ele parou de ser internado, porque ele era internado para fazer sondagem vesical, para esvaziamento vesical. Ele parou de ser internado e passou a ter uma vida melhor. Uma vida normal. Porque tem algumas coisas que a gente só sente falta quando a gente não consegue, né? De fato. Esse é um caso que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nossa, e é um caso de um homem. De um homem. Eu não imaginava. E então, assim, eu diria que a sua profissão ela transforma vidas. Aliás, você diria isso? Porque eu diria. Sou suspeita, né? Horas não vale muito a minha opinião, mas eu posso dizer que sim, porque a gente vê os pacientes entrarem muitas vezes desanimados. Eu já tive grandes, né, executivos que chegaram para mim e falaram: Fernanda, eu vou parar, eu vou largar o meu emprego, mulheres, vou largar o meu emprego porque eu não consigo mais pegar o avião, porque eu não saio do banheiro. Sabe? E aí, depois de um tempo de tratamento, você vê retomando a vida. Pessoas que deixam de viajar com a família porque ficam pingando de posto em posto na estrada, ou partos que são bem assistidos, vamos dizer, pelos médicos, mas que tem influência da fisioterapia, porque abrevia esse trabalho de parto, porque a mulher sabe fazer a força de expulsão, sabe respirar adequadamente para que esse trabalho, esse período expulsivo seja mais eficiente. Não tenho como dizer que não transforma a vida. Exatamente. E doutora, o seu trabalho é muito bonito, ele é muito lindo e eu acredito que ele é importante a gente fazer esse podcast para que esse assunto seja maior disseminado. Mesmo assim, eu sei que existem muitas questões que às vezes não é fácil quando você encontra um paciente que está com esse problema ou quando você tem que trabalhar horas a fio e fazer uma série de coisas. Eu queria que você me dissesse 2 nomes de pessoas que te motivam a seguir todos os dias. E por que essas pessoas te motivam? Sem dúvida nenhuma. É a Rafaela e o Raul, que é meu marido. Eu falo que eles são a minha motivação para tudo. Né? Eu também, agora eu. Eles são a minha motivação para tudo, para viver, para ser uma pessoa melhor, para poder me empenhar. E eu brinco que eu tenho muita sorte. Deus acho que gosta bastante de mim. E então que eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Pena, né? Muito. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho e sou grata na minha fé por Deus me escolher a ajudar outras pessoas. Amém. Seu trabalho é lindo, você tem uma família linda. Obrigada. E eu acho que eu mais curti esse bate-papo do que, sei lá, curti, aprendi. Eu tô muito satisfeita, sabe, com tudo. E me tocou num ponto muito profundo, sabe? Principalmente essa sua última fala, né? Porque, enfim, durante um tempo eu tive uma família e de repente mais não.
E agora eu tô recomeçando. Então, ver você com a sua família, com a sua filha, Raul, né? Raul. É bonito e motivante. Parabéns, obrigada. Eu que E agradeço. é isso. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada. Um prazer. Prazer é meu. Espero que vocês tenham gostado. Demais. Entrega a Carolina. Aqui tem um presentinho. Muito obrigada. Já apareceu. Não, imagina. Não sei se